Que bom estarmos juntos mais uma vez. E quero convidá-lo agora a pegar junto comigo Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e seguintes. Nós estaremos partilhando nesse momento um tema muito polêmico, mas que felizmente tem raízes profundas na Escritura, na Bíblia. O tema da nossa reflexão é este: o purgatório. Para muitos não existe, mas a verdade é que fundamentos deixam claro a todos nós que existe um estado de purificação pós-morte, que muitos irão passar antes de estarem eternamente na presença de Deus. Um dos que estaremos citando é este, do qual vamos ler agora. Por isso eu vos digo: todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito, não alcançará perdão, nem neste século e nem no século vindouro. Palavra da salvação, e nós dizemos: glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, quero dizer a você que está bem claro aqui. Jesus fala que o pecado contra o Espírito Santo não terá perdão nem neste século e nem no século vindouro. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no presente, ao passo que outras não, só no século futuro. Então haverá perdão no século futuro, e o pecado contra o Espírito Santo significa justamente a renúncia dos caminhos da salvação. Recusar, dizer não aos caminhos da salvação. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Mas diz aqui que não será perdoado nem neste mundo e nem no futuro, no século vindouro. Mas ninguém vai viver 2 séculos aqui nesse mundo. Alguém vai viver 200 anos? Então Jesus não quis falar de uma vida daqui, quando ele fala no século vindouro. Ele está dizendo que no futuro, na eternidade, o pós-morte. Isso está bem claro. Não tem como não estar claro isso. Meu Deus! Eu quero convidar você que me assiste e que não acredita no purgatório, a que você se coloque diante de Deus em oração. Pergunte isso para Ele. O Espírito Santo falará ao seu coração a verdade. Porque muitas vezes nós acreditamos que não existe porque ouvimos falar, mas nós não tivemos um particular com Deus ainda a respeito do tema. Meu amigo, minha amiga, não é só essa passagem. Por exemplo, cerca de 200 anos antes de Cristo, quando ocorreu lá o episódio de Judas Macabeu, narra-se que alguns soldados judeus foram encontrados mortos num campo de batalha, tendo debaixo de suas roupas alguns objetos consagrados aos ídolos. Então, o que aconteceu? Porque isso era proibido na lei de Moisés, mas eles foram enterrados e acharam ali, neles, esses objetos, antes de um pouco de serem enterrados. Então Judas Macabeu manda fazer uma coleta para que fosse oferecido em Jerusalém um sacrifício pelos pecados desses soldados. Então encontraram esse grande erro neles e puseram-se em oração, implorando
que o pecado cometido encontrasse completo perdão. Isso está claro no livro de Macabeus. E a partir daí, a oração deles então interviu para que aqueles homens pudessem chegar a um estado de purificação, porque eles seguiam a Deus, eram soldados de Deus. Eles eram soldados de Deus. Então, ou seja, seguiam a Deus, só que cometeram esse erro. Então, portanto, irmãos, a pena da nossa atitude errada, ela é reparada nesse estado de purificação, para que depois nós possamos, ou aqueles que estão ali, possam estar eternamente na presença de Deus. Isso é bem claro, mas não para por aí. Por exemplo, em Marcos 3:29, lá fala-se o seguinte: se tal administrador imaginar consigo, meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que o esperar e o mandará aos destinos dos infiéis. O servo que, apesar, veja bem, de conhecer a vontade do Senhor, ele conhece a vontade do Senhor, mas nada preparou e desobedeceu, ele será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do Senhor, ou seja, ele não estava nem aí com Deus, mas ele seguiu o Senhor, e naquele momento ele teve essa atitude, deixou Deus de lado, mas seguiu o Senhor. E ele depois fizer coisas repreensíveis, ele será açoitado com poucos golpes. Então nós vemos aqui que existe o açoite com muitos golpes e o açoite com poucos golpes. Mas aonde acontecerá isso? Se não nesse estado de purificação que nós chamamos de purgatório. Então Jesus deixa claro para nós em Marcos 3:29, que lemos, e deixa em Lucas 12:45, nessas duas passagens, mostrando claramente para nós